muito aqui nessa arena sobre nostalgia. A gente tem falado muito sobre esses brinquedos que despertam as emoções da gente. Brinquedos que a gente gostava quando era criança e que agora têm sido relançados, a gente pode ter de novo. Os pais que querem apresentar os brinquedos da infância para os filhos. E entre esses brinquedos, tenho certeza que muita gente guarda no coração o kit de mágica, né? Para mim, só traz boas lembranças. Assim, eu lembro que no Natal, se alguma criança da família ganhava um kit de mágica, era diversão garantida para a família inteira, muito bacana, e a gente queria falar sobre isso aqui no nosso palco. Como vocês sabem que a gente não brinca em serviço aqui na nossa programação da Brin Talks, né? A gente só traz especialistas nos assuntos abordados, a gente traz empresários líderes no setor, a gente traz muita gente bacana aqui. Para falar sobre o kit de mágica, a gente trouxe só os maiores ilusionistas da América Latina, só isso, tá, gente? Então, a gente tem a honra de receber aqui no nosso palco agora a dupla Henry e Klaus. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês. O palco é de vocês agora. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a Brin aí pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco da nossa história e como essa paixão começou, que é um clássico que a gente sempre cuida muito, com muito carinho, que é o kit de mágica, né? O kit de mágica, ele com certeza, ele está entrelaçado à história do que a dupla Henry e Klaus criou, e a gente resolveu hoje aqui começar falando um pouco sobre como o kit de mágica e a nossa história, essas duas coisas se correlacionam e como a gente está aqui hoje, voltando à nossa infância, para trazer o que a gente repensou, como um kit de mágica gostaria de ser se eu tivesse comprado esse kit de mágica quando eu era criança, não é isso, Klaus? Exatamente. E é claro, também trabalhando essa questão de que o kit de mágica alimenta os sonhos das crianças e como que esse sonho pode sim se tornar realidade, seja de ser um mágico ou de entender que através da mágica você consegue trabalhar o impossível e que o impossível deixa de existir a partir do momento em que você sabe fazer mágica, sabe fazer ilusionismo. E tudo começou, obviamente, com o sonho, né? O sonho de ver de arte num país que não valoriza a arte. Tudo começou quando a gente tinha, no meu caso, 6 anos de idade, o Henry com 8 anos de idade. E naquela época já, desde criancinha, quando a gente recebeu o primeiro kit de mágicas, é que aquele sonho nasceu. E a partir daquele nascimento daquele sonho, a gente percebeu que o que mais encantava a gente não era simplesmente saber os segredos das mágicas, mas ver a cara das pessoas, a reação das pessoas quando a gente fazia mágica. Ou seja, nós, crianças naquele momento, fazemos algo que era impossível para as outras pessoas e elas se encantavam por isso. E foi naquele momento que esse sentimento de encantar o próximo, de mostrar para o próximo que o impossível, ele não existe, a partir do momento em que você domina a mágica, domina o ilusionismo, com aquele artefato que no caso é o kit de mágicas, a gente fez com que aquele sonho ficasse cada vez maior dentro de cada um de nós. É claro que os anos foram passando, a gente não destruiu esse sonho com o passar dos anos, que a gente fala que quando a gente vira adulto, às vezes a gente deixa de sonhar como criança, mas muito pelo contrário, a gente sonha cada vez mais. Às vezes a gente não tem tanto tempo para executar esses sonhos assim, mas a verdade é que a gente sonha tanto quanto criança. Todos nós adultos somos crianças, mas numa idade um pouco mais avançada, a verdade é essa. E é claro que os anos foram passando, esse sonho foi crescendo cada vez mais dentro de nós, até que chegou um momento muito importante das nossas vidas, aquele momento em que você tem que dizer o que você quer ser quando crescer. Nos seus 18 anos, você tem que praticamente responder essa pergunta, você é obrigado a responder essa pergunta, porque a partir dos 18 anos, várias outras questões vão aparecer na sua vida e as decisões a partir dos 18 anos terão um significado muito mais importante, um peso muito maior no seu futuro. É claro que eu com 18 anos, olhei para os olhos da minha mãe e disse que queria ser mágico, que queria ser ilusionista, que queria viver de mágica no Brasil. 2 horas depois que ela levantou do desmaio, né? Ela olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza? Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu sonho. E obviamente eu entendo todas as mães, porque afinal de contas nenhuma mãe quando tem... Quem é mãe? Deixa eu ver, levanta a mão, quem é mãe aí? Quem tem um filho? Isso, muito bem. Eu entendo todos vocês, tá? Que nenhuma mãe quando tem um filho olha para ele e fala assim, olha que menino lindo, quando crescer vai ser mágico. Não é?
Pois é, mas esse sonho obviamente foi sendo alimentado com todas essas experiências que a gente passou ao longo da nossa vida, fazendo mágica, encantando outras pessoas. E no momento em que eu e o Henry tomamos a decisão de realmente sermos mágicos, de vivermos profissionalmente disso, óbvio que isso assusta um pouco, afinal de contas a gente vivia numa época, há muitos anos atrás, né, mais de 15 anos atrás, uma época em que viver de arte no país não era tão difundido, não existiam tantas novas profissões como existem nos dias de hoje. Não existia YouTube, não existia TikTok, não existia rede social. Realmente as profissões eram muito clássicas. E quando você contava para sua família, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou independente, para o seu tio, tia, enfim, que você queria seguir num caminho fora da curva, isso assustava muitas pessoas. Mas graças a Deus, dentro de casa, minha mãe olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Ela falou, então se você gosta, se você ama, se você é apaixonado com isso, você pode ter certeza que vai dar certo. O caminho não vai ser fácil, mas sem dúvidas é o seu amor pelo que você quer ser, o seu amor pelo que você quer fazer, é que vai fazer com que você tenha energia suficiente para superar os desafios. Os anos foram passando, obviamente, até que chegou no momento em que a nossa carreira foi se estruturando cada vez mais, e a gente conseguiu realmente viver do nosso sonho, viver de mágica, alcançando alguns êxitos ao longo do tempo. E foi um pouco da carreira que a gente construiu aí fora do país, e alguma das coisas que a gente já fez aqui no Brasil, que a gente agora voltou com o nosso propósito, de olhar aquilo, tudo que a gente viu de mágica no exterior. Ano passado a gente teve a honra de ser premiados com um prêmio que é chamado Mandrake do Ouro, Mandrake d'Or, que é o francês fala assim, né? Mandrake d'Or. Mais bonito. E foi um prêmio que a gente recebeu na França, e todos esses anos a gente vem buscando uma maneira de como voltar a cativar nas crianças aquele mesmo senso no brilho do olho que a gente teve quando a gente viu um kit de mágica pela primeira vez, né? Então como que a gente pudesse voltar na nossa infância e dar mais a oportunidade das pessoas da gente construir isso. E foi nessa carreira que a gente criou aí nesses últimos anos também, lançando o nosso show, que ano passado a gente teve um público de 100 mil espectadores que nos assistiram no teatro aí, na nossa turnê pelo Brasil. Esse ano a gente está prevendo 200 mil espectadores, mais quase que o dobro daquilo que nos viu no ano passado. E uma coisa que a gente percebeu que é muito legal é que se a gente vê o público que nos assistiu no teatro, o público que consome o nosso conteúdo, a gente vê que ela é uma faixa etária muito diversificada. Olha só, a gente tem crianças, adultos, adolescentes, idosos, e o que a gente descobriu? Que a mágica é um kit que não é para criança. Que a mágica é um kit de mágica para todo mundo, né? Que às vezes o pai compra porque ele quer fazer uma mágica para a criança, o avô compra porque ele quer fazer com o neto, a criança compra porque ela quer fazer com o colega. Então a mágica ela tem um apelo que ela vai muito mais além do que ser talvez um brinquedo para a criança. Ela né? se tornou uma ferramenta de integração familiar. E a gente percebeu que o Kit Mágicas era muito famoso justamente por conta disso. Porque às vezes uma criança até uma determinada idade, ela vai brincar com um tipo de brinquedo, numa segunda faixa etária ela vai brincar com um segundo tipo de brinquedo, numa outra faixa etária ela vai para um terceiro tipo de brinquedo. Mas a gente percebeu que o Kit de Mágicas, ele permeava todas essas faixas etárias. E muitas vezes o pai ou a mãe que dava um kit de mágicas para o filho acabava se encantando mais pelo kit do que o próprio filho e usando aquele kit para fazer mágica para o tio, para o avô, para o primo, nas reuniões de família, e se tornava às vezes aquele tio que sempre quer aparecer através de um kit de mágicas, né? Exato, e a gente foi um pouquinho mais além e foi conversando com alguns pedagogos, porque antes da gente criar o kit de mágica, a gente resolveu levar a mágica para dentro da escola como uma ferramenta de educação. E foi fazendo algumas pesquisas com alguns pedagogos que a gente descobriu que a mágica tem um potencial de desenvolver algumas outras habilidades nas crianças que são interessantes, que a gente queria trazer para você, que a gente trabalha aqui dentro do kit também. Um pouco dessa jornada a gente descobriu que com o Magic Box, que é esse kit que a gente está lançando hoje para vocês, que a gente, durante os anos aí, né, foi vendo aquilo que melhor funcionava no mercado, o que poderia trazer de inovação dentro dos kits, de tudo aquilo que a gente construiu, o que as pessoas mais nos pediam, que eles gostariam de ter. Eu queria ter um baralho mágico, eu queria fazer uma carta que levita, eu queria fazer a mágica dos copinhos, eu queria fazer... A gente foi buscando isso, e através de uma pesquisa junto também com as pedagogas, a gente descobriu que um kit de mágica, ele deveria também desenvolver outras habilidades nas crianças, né? E aqui a gente entra um pouco nesse quadro. A gente descobriu que um kit, ele também, a mágica, ela desenvolve nas crianças as inteligências múltiplas de Gardner. Por quê? Quando você aprende uma mágica, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Me digam. Alguém sabe? Eu aprendi uma coisa, você quer fazer para alguém.
o ato de fazer aquilo para alguém desenvolve na criança algumas habilidades que ela passa a ter uma conversa interna no cérebro dela com ela mesma. Por quê? Se eu preciso mostrar isso para alguém, número 1, eu preciso ensaiar. Ensaiar desenvolve disciplina nas crianças, porque ela precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ela começa a criar uma inteligência interpessoal, que a gente chama. Por quê? Porque ela vai começar a ter um diálogo interno sobre como ela vai conversar com o outro. Num mundo em que hoje a criança está praticamente com uma tela na frente. A gente descobriu que a gente dava um poder para a criança diferente que ela não tinha antes. Ou seja, ela colocava nas mãos e ela virou um super-herói, porque ela tem uma habilidade diferente para poder mostrar para as pessoas. Então, nesse ciclo de inteligências, que é a inteligência lógica, matemática, linguística, espacial, musical, interpessoal, a gente viu que várias inteligências múltiplas poderiam ser desenvolvidas ao a criança ter acesso a um kit de mágica. E uma coisa que a gente mudou também, trazendo para a metodologia, foi que quando a gente começou, eu e o Klaus, o nosso primeiro kit de mágica que a gente recebeu, a gente ganhou. Tem um Breno aqui também que é mágico, né, Breno? O Breno vai lembrar muito bem. Quando você recebia um kit de mágica, a primeira coisa que você via era ler as instruções, né? E ler as instruções de um kit de mágica é uma coisa difícil de compreender. Então eu lembro que metade do meu kit eu falava, metade dessas mágicas não funcionam, essas daqui funcionam. Na verdade, todas funcionavam, né? Elas só não tinham uma didática correta de aprender a fazer aquilo. Isso foi uma coisa que a gente mudou também agora no Magic Box Pro, e a gente hoje sabe que com toda a tecnologia do mundo, a gente dentro de uma plataforma de ensino, todo mundo tem acesso a videoaulas que foram gravadas com diversas câmeras, para que diversos ângulos as crianças, os adultos, os adolescentes, papai, mamãe, vovô, possam ter diferentes ângulos de visão e ajudá-los a compreender como a mágica pode ser simples e bem feita, né? Então a gente tem um propósito de que a pessoa que pegou o kit de mágica, qualquer mágica que ela pegar na mão, se ela assistir um pouco desses vídeos e criar esse laço familiar ali de no dia a dia, colocar o vídeo e ver com o pai ou a mãe, ou o avô ou a avó, ela vai conseguir fazer aqueles números, né, Klaus? Exatamente. Então perceba que antes, quando você recebe um brinquedo novo, a primeira coisa que você tem é a curiosidade de rapidamente já querer pegar, mexer, brincar e sair fazendo. Esse é o ponto principal de toda criança. Quando ela começa a aprender algo novo, ela já quer pegar e sair fazendo. E a gente percebia que muitas vezes o kit de mágicas tradicional, que era aquele antigo que a gente começou, ele era não tão produtivo, ou seja, um pouco ineficaz, nesse sentido de querer realmente transformar a criança no centro das atenções, transformar a criança em uma pessoa capaz de desenvolver habilidades novas, desenvolver novas características, se conectar com outras pessoas, muitas vezes criar o laço de desinibição e realmente fazer com que aquela criança seja uma criança mais comunicativa, uma criança que realmente consiga se apresentar em público, que consiga desafiar seus medos, que consiga realmente ensaiar e se autodesenvolver. E é nesse momento que a gente percebeu que a gente precisava de quê? De suprir aquela ansiedade da criança, de querer pegar um material e já sair fazendo. Então a gente uniu o útil ao agradável. A gente vê que o perfil comportamental das crianças hoje, obviamente adolescentes também estão incluídos nisso, quando eu estou falando em questão de pessoas que compram um kit, que compram um brinquedo, ou que compram qualquer outro tipo, um novo produto para ele brincar ali naquele momento, para ele se divertir. A gente entende que o perfil comportamental hoje, ele é conectado, ele é atualizado, e ele realmente precisa se comunicar diretamente com essa tecnologia que hoje ela é cada vez mais ágil, mais rápida. Ou seja, a gente vive num momento de hiperconectividade e de hiperinformação. Só para você ter ideia, a gente lê mais em textos curtos do que em textos longos. A gente lê cerca de um livro por mês somente de conversa de WhatsApp, só para vocês terem ideia. Então imagina que num perfil comportamental hoje, em que a gente prefere ler conversas curtas em várias abas, por exemplo, do nosso WhatsApp, e não quer pegar um livro para ler, a gente precisava de ser ágil para ensinar. E principalmente ser ágil para ensinar, ter micro resultados para fazer com que a criança se envolvesse com aquilo, se engajasse com aquela experiência, para que ela continuasse desenvolvendo mais e mais. Porque não bastava você só começar, ela precisava de ver o resultado acontecer na mão dela. E é por isso que a gente separou por etapas o kit também. Porque se você tem um caminho por etapas, em que você começa pequeno e no final você já está aprendendo as mágicas mais complexas, a criança entende naquele momento em que ela consegue criar micro-resultados, aqueles micro-resultados motivam ela, engajam ela, é tecnológico, ela aprende na palma do celular, no tablet, junto com a família.
E naquele momento ela envolve a mãe, envolve o pai, o que antes não era assim. O pai dava o kit e falava assim, aprende. Obrigado. Apresenta para onde? Apresenta para o espelho. É o máximo que você tinha. E hoje você tem a opção de apresentar para as redes sociais, apresentar para os amigos, gravar vídeos, levar para a escola. Isso de uma forma prática, rápida, ágil e didática. Ou seja, cercar a criança em todas as metodologias de comunicação que ela utiliza hoje, seja do celular, no tablet, na televisão, no computador, com a família, com os amigos e criando uma trilha de aprendizagem que gera micro-resultados, comprometimento, engajamento e, obviamente, vai desenvolvendo todo o processo das inteligências múltiplas. Então, basicamente, o que a gente pegou foi o kit de mágica que a gente viu quando era criança, que era, vamos dizer assim, difícil de se aprender, que metade das mágicas que você comprava no kit você não conseguia realizar. A gente criou uma didática que seja um pouco mais visual, com apoio da tecnologia, para que você consiga, ali nos vídeos e nos diversos passo a passo que a plataforma tem, você conseguir efetuar os passos, como o Klaus diz, através ali de micro resultados. Então você fez a primeira, passa para a segunda, fez a terceira, passa para a quarta, e a gente fez uma maneira que a gente pudesse, de uma maneira também pedagógica, desenvolver nas crianças outras habilidades também, que não fosse simples e unicamente aprender, ou seja, aprender a mágica. Né? Então a gente promove atividades que ela possa fazer, que é apresente para o seu colega, ensaie 3, 4 vezes antes de fazer, tudo isso porque são passos didáticos que a gente viu que poderiam desenvolver inteligências múltiplas nas crianças. Desenvolva uma história para apresentar determinada mágica, afinal de contas a mágica por si só, ela não é um grande efeito. A mágica, sem dúvidas, é 90% a apresentação e 10% ao segredo, 10% é a técnica. As pessoas sempre nos perguntam, mas o que você acha do Mr. M? Eu falo, cara, não faz tanto sentido assim. Porque o segredo não faz diferença num grande show, numa grande apresentação. É a mesma coisa de você saber tocar determinada música de um grande artista, mas entender que o show do grande artista nunca vai ser uma pessoa tocando aquela música. Da mesma forma que você assiste diversos filmes hoje, e você sabe que aqueles filmes, por exemplo, de um X-Men da vida, ou de um Avengers, que são os Vingadores aí, você sabe que ele é feito com diversos efeitos especiais. São vários efeitos especiais, mas o que te chama a atenção é a emoção que você sente assistindo aquela história, assistindo aquele filme, se engajando por aquele momento, torcendo pro mocinho, ficando com raiva do bandido. Por quê? Porque você entende que apesar de ser ficção, existe uma história, existe uma apresentação que compõe todo o segredo da mágica. Entendendo isso, a gente percebeu que não basta ensinar para a criança o segredo por si só não vai fazer ela se engajar ou apresentar para outras pessoas e desenvolver novas habilidades nela mesma. Mas sim todo o contexto, a história, aquilo que é preparado. Coisas que nós tivemos que aprender na marra, coisas que nós tivemos que aprender em congressos, errando, para depois a gente conseguir realmente trazer isso para a nossa realidade. Então, se você já desenvolve antes na criança isso, sem dúvida você está alimentando um possível sonho, mostrando para ela que é possível. Hoje o Breno que está aqui é mágico, sabe como é que o mercado mágico hoje, ele é um mercado pequeno, mas que a gente pode sim desenvolver novos artistas a partir de um simples kit de mágicas, a partir de um sonho que é criado quando a criança ainda é pequena. Então, basicamente, assim, o nosso propósito com esse kit foi suprir um pouco dessa necessidade da criança voltar a sonhar com a mágica, etc. E que foi um pedido mesmo que a gente acabou tendo nos últimos anos aí na nossa turnê, né? A gente hoje está muito feliz quero agradecer o pessoal da Abrim de estar abrindo esse espaço aqui para a gente poder lançar o kit. Ele vai estar disponível em todas as nossas turnês. Quem tiver algum interesse em saber de como levar isso para as lojas, etc., só buscar o pessoal ali que está com a gente ali na mesinha para poder entender. A gente também está aberto, tá, pessoal? Para poder fazer aí algumas coisas personalizadas. Então, vários outros fornecedores nos perguntaram se a gente poderia fazer algum outro tipo de personalização diferente com aquilo que já foi pensado pela gente aqui dentro. Também estamos aí abertos para poder fazer isso. O kit ele é importado, a gente juntou os melhores dos materiais para poder a gente trazer ali qual era o que as pessoas mais pediam, né? E essa é apenas uma linha de várias outras coisas que a gente vai criar aí nessa sucessão de propósitos em que a gente traz a mágica como uma ferramenta de educação e também uma brincadeira ali que as crianças têm, os adultos, no dia a dia.
E aí a gente queria passar agora para a mágica, pode ser? Por que não, né? Um apresentador dessa não poderia faltar um pouquinho de mágica aqui para todos vocês. Acho que a gente tem a câmera, podemos colocar na câmera aqui para o pessoal ver de perto também? Claro, claro, claro. Vamos começar de uma forma bem simples, bem bacana, que eu acho que todo mundo consegue entender. Eu acho que o importante nesse momento é mostrar que a gente tem uma cordinha aqui pequenininha, uma cordinha média e uma cordinha grande, tá? Isso pode representar várias coisas, obviamente, na nossa vida, mas o importante é que eu quero que você examine, vê se tem alguma porta, armadilha ou alçapão, nada. Entrada USB, não, né? Ainda não. Ótimo. Examina para mim, vê se tem alguma coisinha, vê se tem alguma porta, armadilha, nada, vê se tem alguma coisinha aqui também. Não, uma cordinha simples comum, correto? Muito bom. Nada? Muito bem? Não? Normal? Maravilha, obrigado. Pode ir aqui, isso. 3 cordinhas de tamanhos completamente diferentes. A gente pode falar de diversas situações, a gente conta isso ao longo dessas instruções, pode falar de classe, pode falar de pessoas, pode falar de seres humanos, mas o mais importante é que perante a qualquer olhar hoje, se a gente tem um respeito pelo próximo, a gente entende que não existe diferença, não existe divergência. O mais importante é que quando a gente fala sobre respeito, a gente fala sobre união, a gente fala sobre igualdade. Olha só que legal. As 3 cordinhas ficam do mesmo tamanho. Você pode mostrar uma, que você estava examinando, não é? Você pode mostrar a outra daqui, isso. E a terceira, são todas do mesmo tamanho. Mas é óbvio, isso é quando a pessoa respeita o próximo. Ela entende que todo mundo é o quê? Igual, não é? A gente entende que a gente tem um respeito igual por todas as outras pessoas. Afinal de contas, somos pessoas. Agora, o mais difícil disso, é claro, que a gente entende que muitas vezes quem não respeita não enxerga assim, né? Então a gente simplesmente estala os dedos e entende que todas elas voltam a ser pequena, média e grande. Essa é uma das mágicas, assim, de uma das histórias que a gente conta no kit, tá aqui dentro também. A gente fez de uma maneira que, uma das coisas que a gente sentia falta era que muitos dos kits de mágicas que a gente ganhou na vida, assim, eles vinham e as mágicas ficavam todas bagunçadas, assim, sabe? Eu queria ter uma maletinha que eu pudesse organizar as mágicas, né? Então a gente fez de uma maneira que elas vêm todas muito bem organizadinhas. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Vem tudo com o lugar certinho de você colocar. Aqui ficam as cordinhas, aqui ficam os copinhos, as bolinhas, o dado. Aqui tem um outro sistema que a gente faz, que é uma das coisas que nos pedem muito. Eu queria aprender a levitar uma carta, levitar um objeto. Então a gente colocou tudo isso aqui também dentro do kit de mágica. E uma das coisas que mais nos pedem é mágica clássicas com cartas, né? E é isso que a gente vai ver agora aqui. Eu queria alguém para me ajudar, deixa eu ver aqui no palco. Você já ajudou, né, moça? Já? Deixa eu ver. Pode ser você? Isso, vem cá, palmas para ela que vai me ajudar aqui agora. Está subindo ali agora. Isso é uma das coisas que os adultos, né, e crianças nos pedem, que eu queria aprender a fazer aquelas mágicas com cartas. Então a gente trouxe uma muito simples, tudo bem? Qual é o seu nome? Conceição, bem-vinda, Conceição. Olha só, trouxemos aqui. Você joga cartas, algum baralho, algum jogo lá? Nada, mas conhece as cartas? Tipo assim, qual o naipe, etc. Conhece? Mais ou menos. Tá bom, aqui a gente está aqui para aprender juntos e vamos juntos aqui também saber. Deixa eu só tirar as cartinhas assim. Perfeito, excelente. Aí, muito bem. Bom, esse baralho, acho que o pessoal vai conseguir ver aqui, olha, consegue. Aí, perfeito, olha só. Um baralho completamente mesclado, tá vendo? Conseguem ver ali? Sim? Cartas completamente diferentes, aí ó, perfeito, muito bem. O que a gente vai fazer é o clássico da mágica, você vai apontar qualquer uma delas, tá bom? Acho que se você ficar naquele cantinho, acho que o pessoal vai conseguir enxergar melhor no telão aqui. Isso, perfeito. Aí, excelente, muito bem. Eu vou passar assim livremente, quando você quiser você fala para e a gente vai encontrar uma carta, tá bom? Quando você quiser você fala para, tá bom? Vamos lá? Antes de acabar, Conceição. Vamos lá, quando quiser, pode falar para. Aqui, não quer trocar? Pode tirar a carta, ver, mostra para todo mundo aí qual é. Perfeito. Eu tô vendo já no telão. Não tem problema, não tem problema. Coloca de volta aí, Conceição. No meio do baralho, Conceição. E essa é a carta teimosa, sabe por quê? Olha só, no meio a gente faz assim, quando eu estalo, olha, tá vendo? Tá no meio. Quando a gente estala os dedos assim, Conceição. Sopro mágico. Olha só. Ela começa a subir no baralho, Conceição. E qual era a carta que você escolheu? 10 de copas. 10 de ouros. 10 de ouros. Ouros é o... Isso, o balãozinho, Isso, 10 exato. de ouros. Vamos estalar os dedos, vamos ver se a mágica aconteceu. Opa, ainda não, Conceição. Tá, calma, vamos colocar assim embaixo. Calma que vamos tentar a segunda vez. Vai de novo, estala os dedos. Olha só, ela vai aos pouquinhos subindo. Conceição, olha só, vamos ver o que acontece. Essa carta, exatamente, assim, 10 de ouro, tá vendo, Conceição? Vamos de novo, ó, eu disse que ela é a carta teimosa. Olha só, ela vai ficar aqui no baralho. E eu vou simples e unicamente, olha só,
colocá-la de novo no meio, tá vendo? E quando eu estalo os dedos, Conceição, o que acontece? Sopra o mágico. O que acontece? Olha, ela volta. Ela é teimosa mesmo, tá vendo? Você deve estar perguntando, mas o que aconteceu? Será que essa carta se transformou no baralho inteiro? Olha só, aqui a gente tem o 10 de ouros, que é a sua carta, eu vou colocar aqui embaixo. E pode ter acontecido isso, olha, vamos ver se o pessoal vai conseguir ver ali, olha. Com o passe mágico, olha o que acontece. Nesse momento, o baralho inteiro, olha só. Acho que o pessoal vai conseguir ver ali, olha. O baralho inteiro se... Consegue ver aí, não? O baralho inteiro, olha só, se transformou em... Tá vendo, olha? 10 de ouros apenas. Foi por isso que ela escolheu 10 de ouros, gente. Porque o baralho inteiro se transformou, olha só. Em 10 de ouros, tá vendo? Conseguiu ver? Muito bem. Agora, nesse momento que a gente pega esse 10 de ouros seus que está aqui, estala os dedos, olha só. O baralho volta a ser um baralho normal, vamos colocar aqui embaixo, sopro mágico. Todos os 10 de ouros agora desaparecem, olha só, e volta a ser um baralho completamente comum. Obrigado. Essa é uma das mágicas também simples aí de serem feitas, e um dos clássicos da mágica também. E o mais legal é que com um baralho como esse, a gente tem aí, muito provavelmente, mais de 40, 50 possibilidades de histórias que a gente pode criar utilizando apenas um dos instrumentos que vem no kit. Isso é um pouco do que a gente resolveu também fazer dentro de toda a trilha pedagógica que a gente criou, que é com que um instrumento pudesse dar aí mais possibilidades da criança brincar e ter outras possibilidades no mesmo kit de mágicas. A gente percebeu que um simples instrumento, que ele gerava apenas um tipo de efeito, ou que ele dava apenas um tipo de resultado, a criança ela enjoava fácil. Porque aquilo, num determinado período de tempo, já não era mais novo, já não era mais novidade, já não chamava mais a atenção dos amiguinhos. Ela precisava de algo novo para se reinventar perante a seu grupo de amigos. E foi naquele momento que a gente percebeu que a gente precisava explorar mais os elementos dentro de um kit de mágicas. Se você entrega coisas simples, que não geram resultados maiores para a criança, ou resultados que são inovadores dentro da realidade dela, com o passar do tempo, obviamente, ela enjoava e aquilo já deixava de ser um brinquedo para ela. Mas se você quer, por exemplo, se você faz um investimento num brinquedo, quer entregar para a criança aquele investimento, né, naquele brinquedo, você quer, obviamente, que ele perdure o maior tempo possível, afinal de contas, aquilo foi um investimento de alguém. Então, aquele investimento para a criança, nesse tipo de modelo, em que você consegue explorar novos resultados para cada um dos acessórios que vem dentro de um kit, a gente percebeu que ele consegue durar muito mais e gerar novas emoções, fazer com que a criança desenvolva outras habilidades com o mesmo elemento. Então, imagina se você pegasse esse mesmo conceito, multiplicasse pelos elementos, você teria uma infinidade de números, uma infinidade de efeitos, uma infinidade de resultados, que obviamente vão aumentando o nível de complexidade, desenvolvendo habilidades manuais, habilidades de fala, habilidades lógico-matemática, intrapessoal e interpessoal, para fazer com que a criança, ao longo do período, ela não só aprendesse novas mágicas, encantasse o mesmo público várias vezes, mas também se percebesse um desenvolvimento de habilidades nela mesma. Uma coisa que a gente percebeu também que é legal a gente pontuar, mas vai ser o tema do painel que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente, em algumas escolas, a gente teve a possibilidade de trabalhar com kit de mágica com crianças com TEA e TDAH. E a gente viu que isso era uma ferramenta muito legal para que eles pudessem se conectar com um brinquedo de uma maneira diferente, por vários motivos, né? O primeiro deles é que a mágica entrega para essas crianças um superpoder, né? E isso para a criança que tem um hiperfoco, basicamente alguma coisa que seja a mágica, por exemplo, ela passa a se relacionar melhor, porque ela tem um material que é físico nas mãos, então isso é muito importante para a criança que tem TEA e TDAH, ela ter uma coisa que seja palpável, física, que ela consiga manipular, que ela consiga, através daquilo, desenvolver habilidades físicas. Então a gente percebeu que isso era muito importante nessa jornada também. E primeiro porque ela atina esse senso da curiosidade na criança, de ver algo que ela não consegue explicar a primeiro momento. Então isso acabou trazendo uma perspectiva diferente também do kit de mágica para esse tipo de criança. Foi muito legal quando a gente criou essas oficinas para os alunos com TEA e TDAH, porque eles conseguiam se relacionar melhor com o kit de mágica, porque aquilo desenvolvia neles as habilidades, um hiperfoco muito mais centrado naquilo que eles podiam colocar a mão na massa e realmente desenvolver aí um senso de lógica, um raciocínio lógico um pouco diferente do que os outros brinquedos proporcionavam. Acho que isso vai ser um pouquinho do debate aí que a gente vai ter daqui a pouquinho no nosso próximo painel. E mais alguma coisa? Não, eu queria só... o pessoal geralmente abre para as perguntas no finalzinho das apresentações. A gente vai, enfim, finalizar essa e a gente deixa as perguntas para o painel, que eu acho que é logo em seguida, correto?
Isso aí É mesmo. isso? Aí a gente pode... A não ser que alguém quer A não fazer ser que alguma queiram pergunta fazer algum agora, tipo a de gente pergunta, alguma coisa pode- nesse sentido. Ah lá, tem uma pergunta. Fiquem à vontade. Vamos Onde fazer foi? já. Tem uma aqui, ela tá aí no microfone ali. Quem levantou a mão? Não sei. Onde está? Foi ela aqui. Ah, opa. Tudo bem? Temos uma pergunta. Aqui, ó. Aí, ó, chegou o microfone para você. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Meu filho tem TDAH, descobri tem um mês mais ou menos, ele tem 5 anos de idade. Seria essa a idade certa para o uso da mágica? Já posso comprar, introduzir com ele? Já quer comprar? Olha, esse kit a gente colocou a partir de 8 anos, tá? Mas a gente já fez várias atividades. Aí vai ser mais um senso de você acompanhar ele dentro dessa jornada de aprendizagem, né? Por que 8 anos? Porque aqui tem coisas que são um pouco mais profissionais. Mas na trilha de aprendizagem que a gente criou tem coisas básicas, tá? E o que a gente percebeu quando a gente fez vamos dizer assim, essas oficinas com esses alunos, né, que foi conduzida por um pedagogo, o que ele falou para a gente, que acho que fez muito sentido, que é um pouco do que a gente vai falar no próximo painel, é que uma criança com TDAH ou TEA, para ela já se predispor a querer tentar fazer a mágica, já é um grande passo diferente no processo de aprendizagem, né? Porque a mágica, ela instiga na criança uma curiosidade de querer tentar, né? E a possibilidade do querer tentar e querer, pelo menos, aprender, ou querer fazer, vai instigando nela. Eu acho que isso é legal de você trabalhar com o seu filho nesse sentido. Isso, filho, tá legal, vamos tentar de novo, vamos tentar de uma maneira diferente. E o que o Klaus falou, através dos os micro resultados, né, quando você vai celebrando com as crianças nesse sentido, micro resultados, legal, a gente conseguiu fazer com que a primeira carta viesse para cima, vamos tentar de novo. Agora vamos tentar transformar todas as cartas na carta que o seu coleguinha escolheu. Então é nessas etapas de micro afirmações e de micro resultados é que ele vai se sentindo melhor com o brinquedo, né? Que ele não vai simplesmente pegar o brinquedo e porque ele achou que ele não conseguiu fazer, que ele vai largar o brinquedo, né? Então depende muito mais também na forma como você vai instruir as etapas da mágica, ou como você vai ajudar ele a criar essa etapa na mágica, que vai fazer com que ele se sinta melhor com o brinquedo, né? De fato, a mágica abre uma curiosidade, né, para as crianças, que os pedagogos, junto com a gente, quando a gente viu, tem essa possibilidade legal do querer, pelo menos tentar, né? Eu acho que a mágica se torna uma ferramenta legal de comunicação para você com o seu filho com TDAH. Afinal de contas, você precisa de cativar a atenção dele, trazer para ele um foco em cima de algo. Você precisa de instruí-lo de uma forma, mas que se você usar algum elemento lúdico que consiga ilustrar toda essa comunicação que você está dando para ele. A gente tem uma parceira nossa que estava aqui, que é a mãe, que ela faz Elisa. música, a Elisa, que ela faz músicas que ensinam e tudo mais. A música também é um recurso lúdico, mas a música às vezes ela não é tão visual quanto uma mágica, por exemplo, que você também pode acoplar a música. Então muito vai da criatividade que você tiver em cima disso. Acho que o kit vai acabar servindo nessa idade, mas para você trazer conceitos para ensinar o seu filho com uma forma legal, divertida, que engaje ele e que seja visual. E do que simplesmente para ele sair fazendo. Óbvio que você vai acompanhando os processos de dificuldade de cada uma das experiências e entendendo o que serve ou não. Acho que é legal a gente comentar com todos vocês também que existe um segredo na mágica, e esse eu posso contar, que as pessoas sempre perguntam, conta o segredo da mágica. A gente fala que a mágica, ela é uma porta que ela não está trancada. Antigamente, realmente, era difícil você acessar o mundo da mágica. Mas hoje não é tão difícil assim. Você tem internet, você tem várias outras fontes de informação. Claro que aquilo que você consome na internet, não necessariamente você tem algo palpável, como um kit para pegar e já sair executando. Mas a gente entende que o segredo da mágica, ele é uma porta que não está trancada. Mas você precisa de fazer algum tipo de esforço para abrir aquela porta e descobrir os segredos. Então a gente não conta mágica por contar o segredo. É preciso haver algum tipo de esforço da outra parte para que ela consiga ali entender que a mágica vai muito mais além do que apenas o segredo. Eu acho que é legal entender também que a gente trabalha muito isso na mágica, que não existe errar a mágica. Não existe a mágica que deu errado, tá? A mágica, geralmente uma das regras do mágico é você nunca contar o final da mágica. Justamente por isso. Porque você tem vários planos que você pode traçar ao longo do caminho para chegar num final diferente. Porque você nunca vai errar uma mágica. As pessoas dizem, mas o que você faz quando você errar a mágica? Eu nunca erro, porque na verdade você nunca vai saber o final daquilo. Então a gente sempre parte desse pressuposto. Você sabe o começo,
Você às vezes entende o meio, mas o final a gente nunca vai te contar. Primeiro porque quebra a surpresa, quebra o encanto. Se você já sabe o que vai acontecer no final do filme, já não tem tanta graça assim. E segundo porque você pode variar o final do filme, de acordo com as circunstâncias que aconteceram no meio do caminho. Isso é legal para desenvolver um senso nas crianças de construção de possíveis caminhos e não simplesmente de se frustrar com aquele caminho que deu errado ou com aquele caminho que não chegou no final e que você não conseguiu alcançar. Mas você entende que existem outras possibilidades que você pode construir. Legal. Alguém mais já quer aproveitar para fazer uma pergunta agora? Não? Tá. Ó, seguinte, gente. O Henry e o Klaus vão voltar aqui para o palco. Já já a gente vai ter o nosso próximo painel aqui com esse tema super relevante, diversidade e inclusão no mundo dos brinquedos. É só o tempo da gente trocar aqui o palco e eles voltam junto com os nossos outros convidados. Convido vocês todos a permanecerem por aqui, tá bom? Muito obrigada pela apresentação de vocês. Valeu. Até já. Valeu.